Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura em todos os lugares. Palavra da salvação. Nessa caminhada que estamos fazendo com Jesus agora no Evangelho de São Lucas, ontem nós terminamos o capítulo 8 e agora entramos no 9. E nós precisamos ir percebendo que tem momentos que Jesus está falando para a multidão, e outro momento ele está falando para os apóstolos, para os discípulos. Agora ele está falando com os apóstolos. Nem é com os discípulos, porque os discípulos eram 72. Dos 72, ele tirou 12, que se tornou os apóstolos. Então agora ele está falando para um grupo mais restrito. Então Jesus convocou os 12. E agora ele dá uma responsabilidade. Aquela mesma responsabilidade que o Pai deu para Jesus, de vir e nos salvar, de anunciar a boa nova do reino, de não permitir que Satanás continue imperando na vida nossa. Deus agora, Jesus, na pessoa de Jesus, ele passa essa autoridade para os discípulos. Embora ainda não seja aquele envio que vai acontecer depois da ressurreição. Ainda é um envio restrito. Ainda é para as ovelhas perdidas de Israel. Ainda não é para todas as nações. E isso acontece quando ele ressuscita. Ele diz: ide por todo mundo. Agora ainda é para as ovelhas perdidas de Israel. Mas é uma responsabilidade muito grande que ele está dando para os apóstolos. É uma responsabilidade de que os apóstolos precisam entender que eles, os apóstolos, precisam ser Jesus. Eles precisam ser a pessoa de Cristo. É como se houvesse uma substituição. Eles vão falar em nome de Jesus Cristo. Eles não vão falar no seu nome. Quando um apóstolo, quando um bispo, quando um sacerdote, ele vai anunciar a boa nova, ele não está indo para falar dele. Ele não está indo para levar os conceitos dele, os entendimentos dele. Ele está indo para levar o que Deus está dizendo, que é uma verdade. Essa verdade não é daquele bispo, essa verdade não é daquele padre, a verdade é de Jesus. Por isso que lá no capítulo 8, de São João, Jesus vai dizer, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, quando eu, como padre, eu estou anunciando uma verdade, não é a minha verdade, é a verdade de Deus. E essa verdade de Deus, ela está na igreja, naquilo que nós damos o nome de depósito da fé. É tudo aquilo que Jesus falou para os apóstolos e foi passando para os bispos, por meio pelos papas. É a verdade. Eu nem digo que é uma verdade, é a verdade por excelência. Porque, na verdade, nós vivemos na mentira. Nós vivemos sob o jugo da mentira, onde o diabo nos enganou. E nós precisamos encontrar a verdade. Veja que responsabilidade Deus colocou sobre as minhas costas, sobre as costas dos meus irmãos sacerdotes, os bispos. E se eu não anuncio essa verdade, isso vai implicar em um grande problema. Eu irei prestar contas a Deus por não ter anunciado a verdade. Por isso, nós sacerdotes, nós não podemos ter respeito humano. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ficar preocupados se o outro vai gostar ou não. Nós não podemos viver de camaradagem no que diz respeito à verdade anunciada. Porque não é minha, a doutrina não é minha, a doutrina é de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nessas recomendações que Jesus está falando aqui para os 12, ele está dizendo assim, olha, todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. O que é que Jesus está dizendo? Olha, nem todo mundo vai aceitar essa verdade. Nem todo mundo. Para as pessoas ouvirem a boa nova do reino, a boa nova de salvação, ela tem que ter o coração aberto. Ela precisa estar ali disposta a ouvir a verdade, porque ela vive na mentira. Se o sacerdote, ele anuncia a verdade, e o outro não quer aceitar, Jesus disse que não é para ficar discutindo, não. Se a pessoa não quer, vai embora. É interessante que hoje eu fico vendo, né, sacerdotes por aí nas redes sociais, ficando discutindo, aí discute com um, discute com outro. Ele anuncia a verdade do evangelho, aí o outro não aceitou, ele fica discutindo. Não, Jesus não disse que é para discutir. Ele não disse assim, ide por todo mundo e discutir o evangelho. Façam mesas redondas e fiquem lá discutindo. Não, ele disse, vá e anuncie. Se ouvir, que beleza. Se não quiser ouvir, problema dele. Porque o evangelho salva. Vocês veem que toda vez, quando se lê o evangelho, na celebração eucarística, nós dizemos palavra da salvação, e vocês dizem glória a vós, Senhor. Então, quando vocês estão dizendo glória a vós, Senhor, estão dizendo obrigado, Senhor, por essa palavra de salvação. Eu estava perdido, essa palavra me salvou, ela me tirou do pecado, ela me tirou da perdição. Glória a vós, Senhor. Só que hoje as pessoas, elas querem ouvir o que agrada. Olha, eu tenho 22 anos de padre, né? Eu já passei por muitas situações como sacerdote. E aí nós vamos amadurecendo.
Por exemplo, eu já passei por situação que pessoas, na hora que eu fui celebrar a missa, alguém veio e disse assim, olha, é bom o senhor não falar isso. Mas por que não é bom eu falar isso? Porque tem pessoas ali que elas vão se sentir ofendidas. Eu estou lá preocupado se a pessoa vai se sentir ofendida. Se ela está vivendo aí uma situação errada, ela precisa ouvir a verdade para ela sair. Porque o anúncio do evangelho é para salvar. Agora, se é para viver da política da boa vizinhança, não adianta pregar o evangelho. Aí vem, olha, não fala isso não, porque senão aquela pessoa... então você está dizendo que é para eu não falar, para ela continuar no erro dela e ela se perder. É isso que está dizendo para mim? Você está dizendo para mim que eu devo ficar calado para ela ir para o inferno depois. E por culpa minha. Porque você agora está dizendo para mim o que eu devo falar e o que eu não devo falar. Bem, a única coisa que você pode dizer para mim que eu não devo falar, e realmente eu não posso falar, é tudo aquilo que vai contra o evangelho, contra a doutrina da igreja. Isso você tem que falar. Aí você tem que dizer, padre, cuidado, não fala isso, porque isso não condiz com a doutrina da igreja. Isso sim. Agora você dizer para mim que eu não devo falar isso, porque o outro vai ficar incomodado. Vai para a casa do caixa-prego, sei lá, vai para onde você quiser. Porque eu preciso falar o que é a verdade, o que salva. Eu já passei pela fase do respeito humano, ficava com medo. Agora eu estou pouco me lixando. Porque a conta que eu vou prestar é a Deus, não é a você. No dia do julgamento, não é a você que você não vai estar lá para me proteger, não. Eu vou estar diante de Deus e Deus vai dizer, por que você não falou a verdade? E aí eu vou falar o quê? Então o evangelho não é para ser discutido. Por isso que as pessoas perguntam, padre, por que o senhor não está nas redes sociais? Para quê? Para ficar discutindo? O que eu falei está falado. Só que o que eu falei não é meu, é de Deus. Vai brigar com Jesus Cristo, não comigo. Mas se quiser brigar comigo, problema seu. Padre, por que o senhor não vai no debate? Para quê? Perder tempo? Você já viu alguém se converter num debate? Só saem com mais raiva. Porque cada um expõe a sua ideia. Mas a ideia que é a verdade, ninguém quer ouvir. Então cada um tem o seu argumento, né? Mas eu acho, você acha nada. Mas não é bem assim, não é bem assim o quê? Você quer debater com a suprema inteligência que é Deus? A sabedoria que é Deus? Quem é você para discutir com Deus e dizer para Deus eu não concordo? Meu filho, você e eu, nós somos uma formiguinha. Não tem aquela formiguinha bem pequena que a gente quase não enxerga? Ela até passa assim na nossa pele e a gente sente uma sensaçãozinha, mas a gente nem pensa que é uma formiga, é uma formiguinha. É isso que nós somos. Sabe quem é Deus? Um elefante. Vai, formiguinha, discutir com o elefante. Não vai mudar nada. A verdade é a verdade. Você concordando ou não, não vai mudar. Vou dar um exemplo bem claro nos tempos de hoje, né? Não deitarás um homem com outro homem. Quem foi que falou isso? Foi Deus. Não foi esse padre, nem aquele padre. Foi Deus. Levítico 18, para os que tudo tem que ser na Bíblia, então está na Bíblia. Porque tem coisas que não estão na Bíblia, está na doutrina, está no depósito da fé. Mas para os biblistas, os fundamentalistas,
que tudo tem que estar na Bíblia. Então está na Bíblia, no Levítico, capítulo 18, versículo 22. Um homem não deitarás com outro homem. Isso é uma abominação. Ah, eu não aceito. Problema seu. Já falou. Você não aceita? Problema seu. Sacudo a poeira e vou embora. Não, mas eu quero discutir com você porque eu tenho meus argumentos. Não, vá lá no sacrário falar com ele. Na capela tem um sacrário, vai lá brigar com ele. Porque quem falou foi ele. Não, mas não sei o que, o teórico disse isso, as leis falam aquilo, o teórico tal falou isso, as leis falam aquilo e não vai mudar. O seu som ressoa por toda a terra. Não deitarás com outro homem. É uma abominação. Ou seja, eu não aceito. Não é eu, Deus o que não aceita. Ah, rapaz, não fala isso não, porque aquele rapaz lá e aqueles dois lá, eles são ricos, eles têm ajudado muito a igreja. Não fala isso não, porque eles vão se sentir ofendidos. Problema, se você está ajudando a igreja, você está ajudando porque você acha que deve ajudar. Se você não quiser ajudar, problema seu, a igreja vai continuar pobre como sempre foi. Vivendo de migalhas. Não vai mudar. Eu não aceito. Ok. Dou as costas e vou embora. Vai brigar com Deus. Não muda. Esse negócio de viver de política da boa vizinhança. Sabe o que é que está acontecendo? As pessoas estão morrendo no pecado e não estão se salvando. Por culpa minha, de nós sacerdotes, porque não anunciamos a verdade, porque já não está mais acreditando na verdade. Não. Eu posso largar minha esposa e casar com outra. Meu irmão, vamos na Bíblia, capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, ou capítulo 19 do Evangelho de São Mateus. Um homem não pode deixar sua mulher e casar com outra. É adultério. Eu não concordo, problema. Você não gostou não? Não. Vai brigar com Deus. Você está discordando de Deus? Ele disse que não é. Não, mas não tem mais. Não pode um homem casado viver com uma outra mulher, a não ser com a sua esposa. Não pode uma mulher casada viver com outro esposo, a não ser com o seu. Ah, mas o senhor não sabe? Olha, vai falar com Deus. Agora eu não vou ficar dormindo com a minha consciência pesada por não ter falado a verdade. Dormir com a consciência pesada, olha, há 22 anos eu não durmo, porque eu tenho 22 anos de padre, né? Há 22 anos eu não durmo com minha consciência pesada por não ter falado a verdade. Porque quem não fala a verdade, o sacerdote que não anuncia a verdade, ele vai dormir com a consciência pesada. E se ele não dorme com a consciência pesada, então a doença está muito grave. Precisa levá-lo imediatamente para a UTI. Porque se a verdade que Deus anunciou para a nossa salvação já não está fazendo mais efeito na tua vida, você precisa ir para uma UTI. Aí tem muitos aí amarrados por causa de amizade com um, amizade com outro, por causa de casa de praia. O cara está lá errado, não fala nada, mas o bom é que o cara está me beneficiando, né? Aí me dá um carro no final do ano, zerado, aí dá a chave assim, balança,
aí o cara está errado, eu não falo nada, porque se eu falar, ele poderá não me dar mais um carro. Vai pensando que carro vai salvar alguém, casa de praia vai salvar você. Por amizade. Amizade é uma coisa, a boa nova de salvação é outra totalmente contrária. É totalmente contrário, é salvação. Vocês estão vendo que responsabilidade que eu carrego nas costas? Se eu não anunciar a verdade, se eu não anunciar a verdade do Evangelho, quem vai para o inferno sou eu, e eu estou lutando e não quero ir para lá, eu ficar queimando eternamente? Deus que me livre. Deus que me livre. E aí Jesus deixa bem claro, sacuda a poeira. Ele não quer ouvir? Sacuda a poeira, vai embora. Agora é comigo. Eu já mandei você falar, você falou, e o outro não quer ouvir a verdade? Agora fique tranquilo, sacuda a poeira, vai embora, deixa comigo agora, que quem resolve sou eu. Por isso eu falo, olha, hoje todo mundo quer pregar o Evangelho, né? Os leigos aí, tudo querendo. Senhor, me deu o dom da palavra. Olha, fica quieto no seu lugar. Não arruma problema, não. Fica quietinho no seu lugar. Porque se você tiver respeito humano, não peça o dom da palavra. Se você tiver medo de falar a verdade, não peça a Deus o dom da palavra. Porque se você estiver iludido, né, com os grandes astros que você vê hoje pregando, os holofotes batendo na cara, todo mundo batendo palmas, e um monte de gente atrás, segurança em volta, e o cara entrando no carro como um astro, e correndo para lá e para cá. Se você está querendo pregar o Evangelho por causa disso, não se engane. Jesus não vivia de holofote, não. Era perseguição o tempo todo pelas autoridades religiosas daquele tempo que não queriam ouvir a verdade. E por eles não quererem ouvir a verdade, eles mataram Jesus por causa da verdade. Você está disposto a morrer pela verdade, a ser caluniado, desprezado, ser colocado de lado, ficar falando que você é isso, que você é aquilo? Se você não estiver disposto a isso, fica quieto no seu lugar, fica aí sentado ouvindo pregação, é melhor, porque os tempos são maus, as pessoas hoje não querem mais ouvir a verdade, elas querem ouvir a sua verdade, que ajuda ela a viver na sua comodidade, na sua vidinha. Então, se você quer isso, fica quieto no seu lugar, quietinho, aí ó, assim, só ouvindo e discordando e dizendo eu não concordo disso, eu não concordo daquilo. É melhor ficar sentado na arquibancada. Porque os tempos são maus, as pessoas não querem ouvir a verdade. Ok, vamos em frente, que atrás vem gente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.